Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Wellington Andrade, professor de língua portuguesa e técnica de redação aqui da Faculdade Casper Libero desde 97, há 22 anos eu dou aula aqui. Hoje o assunto é bem, digamos que, interessante e bem polêmico, porque a ideia aqui é mais ou menos debater com vocês o que é um bom texto dissertativo, porque é o gênero de produção textual que a gente cobra no vestibular, e tentar, de certa maneira, desconstruir ou destruir, ou, de certa maneira, contestar o que a gente entende como o que seja um bom texto, e, sobretudo, esse gênero chamado dissertação. Então, acho que vai ser um pouco polêmico e a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Dissertação. O que o vestibular da Casper pede é um texto dissertativo em prosa, né? A gente não pede poema, não pede lírica, a gente pede a dissertação que seja feita em prosa. Dissertação é um tema, digamos que polêmico, porque as escolas, de maneira geral, as escolas de ensino médio, elas tendem a enrijecer, tornarem o que seja um texto dissertativo uma coisa muito estereotipada, muito, digamos, convencional, que é o que o vestibular da Casper não cobra. Ele, de certa maneira, pede que vocês, estimula vocês a saírem desse padrão, a fugirem um pouco, né, desse senso comum do que seja o texto dissertativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, quais são as relações entre língua portuguesa? A primeira coisa que um vestibular, um exame de vestibular e um corretor, um sujeito que vai corrigir os textos, ele quer saber se o sujeito que está por trás ali da redação, ele tem competência linguística. Ele faz uso daquilo que os cursos de línguas estrangeiras chamam de proficiência. Se vocês são proficientes em língua portuguesa. O que é proficiência? Vai aparecer depois, isso vai ser desdobrado em outros conceitos aqui. Mas é se você tem um bom domínio da sua expressão verbal, se você conhece minimamente as regras da gramática e se você consegue, inclusive, produzir sentido que não seja do senso comum, que não seja do previsível. Se você, através do seu texto, você consegue, digamos, comunicar coisas com vivacidade, com vibração, com originalidade, com criatividade e outros conceitos, então. Então, a dissertação envolve a relação da língua com, né, a chamada argumentação e a produção de sentido. Um texto dissertativo, ele não precisa ser propriamente argumentativo, mas ele pede, né, a redação da faculdade pede que vocês argumentem, que vocês criem argumentos, criem ideias e saibam defender as ideias a partir do tema proposto. Então essa tríade aqui, esse tripé, para a gente é fundamental. A primeira coisa que a redação vai cobrar de vocês é que vocês transitem com uma certa familiaridade, com uma certa intimidade com a chamada língua portuguesa. Por isso, inclusive, que as redações, as propostas de redação, muitas vezes são atreladas ou aos próprios livros. Em alguns momentos, a redação pede que vocês aproveitem o conhecimento que vocês tiveram ao ler os livros das leituras obrigatórias e pede também que vocês façam relações com a prova como um todo. Que vocês possam fazer, geralmente, relações com o texto que abre a prova, é o texto que abre, geralmente, a parte de língua portuguesa, os textos dissertativos das questões múltipla escolha. Então, a ideia é que vocês transitem pela língua portuguesa e entendam que a prova é feita a 50 questões, mas a redação, elas têm uma organização, elas têm uma estrutura interna, e aí a gente pede que o candidato, então, fique muito atento a isso, que vocês estabeleçam relações, né, entre as partes da prova. Pensando de novo, né, sempre em como argumentar ou, pelo menos, dissertar, fugindo do estereótipo do que seja uma dissertação. Então, dissertar, a primeira definição, digamos, mais importante para a gente nesse momento é essa aqui. Dissertar é tomar posição diante da realidade a partir de um tema proposto. O que as propostas de redação da Casper pedem? Que vocês se posicionem. Não confundam isso com um posicionamento político-ideológico. Vocês podem até, se vocês quiserem, demonstrar o compromisso de vocês com certas ideologias, com certos partidos, certas figuras públicas. Mas não é isso que a faculdade pede, não. Não é o que o vestibular pede. É que vocês se posicionem em relação ao tema. O que é se posicionar? Ter perspectiva. O que vocês, a partir do tema proposto, a gente vai ler daqui a pouco, vai ser um encontro mais ou menos prático. Tem textos ali que eu vou exibir no PowerPoint e tem textos que vocês receberam, acho que no material de apoio aí do vestibular.
dentro da pasta de vocês. Então a gente vai ler esses textos também, alguns deles. E aí isso vai ficar mais claro. A ideia é que vocês, a partir de uma ideia, de um tema, de um assunto, vocês criem uma perspectiva, que a gente chama de perspectiva crítica. Vocês têm uma posição. Porque vamos pensar já, fazer a crítica aos modelos convencionais de dissertação do ensino fundamental, do ensino médio. Ali, os professores pedem que vocês fiquem numa certa, digamos que, isenção, que vocês fiquem meio que em cima do muro, e que vocês usem aquelas expressões, por um lado, já pensando do ponto de vista oposto, sendo assim, como quisemos demonstrar, aquele tipo de texto que se ensina, né, na escola. Infelizmente, só se escreve na escola esse tipo de texto. Não existe esse texto no mundo real. Esse texto é um texto muito escolar, né? Claro que algumas escolas basicamente furam esse bloqueio. Mas é muito comum que aquele tipo de dissertação convencional seja dada como uma espécie de panaceia para tudo, que resolva todos os males. Aquilo para a gente não é importante. O que o vestibular da Casper pede é mais ousadia. E eu garanto aqui, como professor, como membro da comissão do vestibular, como diretor da faculdade, que a ousadia aqui é um valor, é uma coisa muito bem-vinda. O estudante que ousar mais na dissertação, na redação, ele certamente vai ser contemplado com uma boa nota. Continuando aqui, dissertar é tomar a realidade como problema e questioná-la. Então, um tema é apresentado para vocês e vocês, na verdade, têm que... Isso é uma linguagem técnica do mundo da dissertação, vocês têm que problematizar a questão, torná-la um problema. E um problema tem o seu aspecto positivo, tem o seu aspecto negativo, tem as suas implicações, tem a sua origem ou as suas origens, tem os seus desdobramentos. Um problema jamais pode ser entendido de maneira rasa, como se houvesse, então, uma solução imediata para ele. Então, esqueçam isso. A redação da Casper não pede em nenhum momento que vocês apresentem soluções fechadas para o problema, ou sequer soluções. Ela quer que vocês, a redação quer que vocês encaminhem a questão, que vocês apresentem a problematização do tema. Mas não precisa dizer, se houver tal empenho, se as pessoas fizerem isso, né? Quando você lê redações do Enem, da FUVEST, dos vestibulares mais famosos do Brasil, é muito comum que o sujeito no final, o autor do texto lá no final, diga assim, se cada um fizer a sua parte, isso não é nem um pouco argumentativo, é uma imagem absolutamente, digamos que, fantasiosa, sentimentalista, que não ajuda em nada a entender o problema. Esse argumento, que não é argumento, ele cabe em qualquer situação, na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva. Então não usem, digamos que, argumentos muito genéricos que não servem para discutir de fato o problema. Coisas desse tipo não são propriamente argumentativas. Continuando aqui, desenvolvendo uma análise crítica que revela e ilumina o pensamento e a posição do sujeito diante do mundo. Não compete, nesse momento aqui, a gente esticar demais o assunto, mas a palavra crítica vem do grego crisis, que a rigor é cisão, é fenda, é buraco. Então, quando eu estou andando num determinado lugar, uma superfície, e essa superfície falha, ela abre um buraco, uma espécie, digamos, de abismo, eu entro em crise. Isso que é crise, na verdade, na acepção grega. Porque aquele buraco em si é a famosa crise do mundo grego. Quando eu saio daquele buraco e volto a caminhar pelo percurso que eu havia feito antes de cair nele buraco, eu saio, eu ando, eu retomo o percurso de maneira diferente. Por quê? Porque eu entrei em crise. Fazer crítica é entrar em crise. A gente às vezes não se dá conta disso. Eu fui ao filme, fui ao cinema, fui assistir um filme e fiz a crítica do filme. Por que eu fiz a crítica? Porque eu entrei em crise com o jogo de representação que o filme me deu ali. Eu li Minha Vida de Menina, eu li Quincas Borba, eu li Sagarana e eu fiz a crítica, digamos, dos livros. Vocês assistiram, para quem assistiu, os encontros sobre literatura, vocês viram lá que muita coisa que eu falei é do ambiente crítico, faz parte da análise crítica. Porque o sujeito que defendeu aquela ideia leu o livro, entrou em crise com o que ele conhecia em relação ao tema do livro e aí faz uma crítica, então. A palavra, a rigor, tem esse sentido. Então, quando você disserta, você, de certa maneira, você faz com que a sua visão pessoal, a sua perspectiva, entre em crise com o modo daquele assunto ser tratado. Você entra em crise com o tema. Logo, você faz um texto crítico. A rigor, a etimologia está aqui para não nos deixar mentir. Dissertar, então, é uma atividade crítica, já expliquei, na medida em que organiza o raciocínio, as ideias,
e os argumentos que fundamentam a posição do sujeito diante do real questionado. Existe um problema para ser debatido, para ser discutido, para ser analisado, e vocês vão questionar esse problema. Vocês vão apresentar, digamos, vários modos de tratar esse problema. Nunca, de novo, insistindo com isso, nunca propondo uma solução imediata. Os grandes problemas da humanidade não quer dizer que eles sejam insolúveis, mas eles não têm soluções imediatas. As soluções imediatas geralmente são mistificações, são generalizações, são reduções, são tudo, menos soluções de fato. Então, é mais importante numa redação dissertativa você discutir quão complexo é o problema, quão grave ele é, como que ele impacta a vida das pessoas, a vida social no Brasil, do que vocês já quererem apresentar resultados ou soluções. Daí já vem uma coisa que vai aparecer aqui, mas eu estou me antecipando. As redações não precisam ter conclusões em relação ao problema. Elas têm que ter conclusão porque o texto está acabando, só isso. Mas o texto pode acabar dessa maneira. É um problema complexo que exige, né, novas perspectivas diante dele. Uma frase como essa termina muito bem um texto dissertativo. Geralmente vocês terminam dessa maneira, né? De onde concluímos que se tal coisa for feita, esse problema será sanado. Isso é justamente digamos que um lugar comum, é um clichê, é um estereótipo, a gente não usa na vida real, né, essa maneira tão, digamos que imperiosa, tão fechada para discutir um problema que é muito mais sério, que é muito mais complexo. Dissertar, aí vem os alertas aqui para vocês. Não é narrar, então evitem contar coisas, vocês podem contar, claro, mas sempre de maneira muito breve, sempre de maneira muito localizada, porque senão a tendência é a dissertação virar outra coisa. Então, se você vai contar um caso pessoal, você vai contar a história de uma pessoa, vai contar um fato que aconteceu recentemente na vida política do Brasil, não é dissertação, isso é uma narração. E o gênero que a gente pede aqui, o formato de texto, é dissertativo. Nem descrever, então tome cuidado para você não descrever longamente pessoas, cenários, processos, né? Dissertar e apresentar ideias. Dissertar, as ideias são sempre, digamos, abstratas, teóricas, reflexivas, não tem a ver com o mundo concreto e imediato. Tampouco dissertar é expor ideias alheias. Claro que você pode citar ideias alheias, só que você tem que dizer de onde você tirou essas ideias, quem é o autor delas e por que elas estão relacionadas no seu texto. Do contrário, se você não faz isso, você está plagiando a ideia de alguém. E se você não relaciona, né, as ideias de outras pessoas, de novo, vocês podem sim, claro, fazer uso de ideias de outras pessoas, mas tem que saber colocá-las muito bem no seu texto, de modo que elas dialoguem com as suas próprias ideias. O que a gente pede aqui, na verdade, é repertório, que você tenha um repertório do que você leu, do que você viu, do que você vivenciou, e, ao mesmo tempo, criatividade, o seu repertório do que você viveu e junto com as suas perspectivas pessoais diante daquele problema. Dissertar, é preciso também que as ideias sejam vivas, expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e de argumentos previsíveis e banais. Então, a gente já vai examinar os temas últimos das redações da Casper, né, no vestibular. Os temas são abertos, eles são amplos. Então, não vale a pena vocês ficarem, digamos que recorrendo a argumentos muito convencionais ou previsíveis. Então, normalmente, assim, um argumento previsível é aquele que vai fazer uma condenação moral do homem. O ser humano, de fato, ele só pensa em si, ele é megalomaníaco, ou é, então, egocêntrico, ególatra, e por isso que a humanidade está desse jeito, assim, assado. Isso é um argumento muito previsível. Fazer condenação do homem, né, no seu aspecto moral e negativo, todo mundo faz, né? A gente faz na conversa de bar, no dia a dia, na conversa da sala da gente, da nossa casa. Não é um argumento bom para usar numa redação. Tentem sempre, eu sei que o tempo é curto, né, escasso, vocês têm as 50 questões para fazerem e também tem que dar conta da redação. Mas tentem sempre fugir do óbvio, porque quem está lendo o seu texto, ele quer se surpreender um pouco, ele acha que você tem condição de mostrar para ele, leitor, corretor, alguma visão original, ou pelo menos pouco vista, né, pouco examinada daquela questão. O que é previsível e banal, né, geralmente é descartado. Dissertar. Em uma boa dissertação também devem sobressair as marcas de autoria, que é o que a gente mais valoriza aqui. É quando você, aluno, se expõe e coloca o seu repertório pessoal, intelectual, reflexivo a serviço da redação. Isto é, o que são as marcas de autoria? Os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na expressividade do estilo e em seus efeitos de sentido.
Eu sei que é muito difícil numa redação que é feita numa prova, que é feita em condições de muita pressão, vocês, né, ainda terem capacidade de exercer um estilo. Mas é possível sim. Imagino que vocês tenham, né, relações com professores de português ou de história, geralmente de humanidades, que os professores dizem para vocês: você escreve muito bem, você é muito sensível, você tem um repertório. Pensem nisso, extraiam de vocês mesmos, né, do estilo pessoal que vocês têm, o que é melhor para impressionar, para causar, né, digamos que espécie em quem vai ler vocês durante o exame vestibular. Dissertar é questionar um tema, debater um ponto de vista e desenvolver argumentos com vista ao exercício da consciência crítica. Se eu falei agora há pouco que crítica tem a ver com crise, e a ideia de que você sai modificado de uma experiência, você vê pelo menos o outro lado, crise, cisão, buraco, né, abismo, do qual você sai, você emerge com uma outra visão daquele problema. Consciência é a faculdade do homem que faz com que o homem avalie o que é ser e estar no mundo. Todo mundo tem consciência quando eu tenho capacidade de autojulgamento. A minha consciência prevê que eu esteja, né, em determinado lugar do mundo e em determinada ação no mundo. Né? Quando as pessoas não têm essa capacidade de julgamento, não têm essa capacidade de avaliação, a gente chama elas de inconscientes. Elas perdem um pouco essa capacidade de avaliar. Na redação a gente pede isso, que vocês saibam avaliar o que é ser e estar no mundo. E aí é fundamental, vocês têm uma liberdade quase que restrita, vocês são muito jovens, a maioria dos candidatos sempre é muito jovem, e vocês têm, digamos que um mundo inteiro pela frente para discutir com a juventude de vocês as questões que nós, mais velhos, já achamos que são sempre as mesmas, as mais comuns, né? As gerações mais velhas ficam cansadas de debater os mesmos temas. Os jovens não, eles sempre têm novas proposições, novos argumentos, novas ideias, né? Coisas que não foram testadas ainda. Então coloquem isso à disposição da redação. Assim, a dissertação não pode ser confundida com a simples narração de fatos ou eventos, nem com a simples exposição de ideias e argumentos de outrem. Vocês estão vendo que os slides estão se repetindo, é assim mesmo, porque eu estava querendo reforçar bastante essa ideia de que dissertação, né, a rigor, não é somente exibir uma ideia de alguém, de um livro que você leu, de um autor, de um jornalista, um intelectual. Como é que a gente começa? Diante de um tema proposto, as ideias não surgem isoladas, nem estanques, nem arbitrárias. O pensamento precisa estar aberto às contradições e aos conflitos. Primeira coisa aqui, o melhor texto é aquele que não toma partido único, e aquele que discute o problema do ponto de vista da sua ambiguidade, da sua dialética. Porque quando você defende um argumento com muito empenho emocional e com muito radicalismo, normalmente aquilo não é um argumento, aquilo é uma crença. Fiquem com essa informação que é importante. É uma dissertação, a consciência crítica, ela está sempre aberta às contradições. Então você diz assim, isso no texto cabe por um lado e por outro, e pelo terceiro lado, e pelo quarto lado, e pelo quinto lado. Porque também, se você faz uma oposição somente binária, ou uma coisa ou outra, seu texto não é argumentativo, ele é dramático, ele fica pedindo que você opte pelo lado A em detrimento do B. Isso não é dissertação. Tudo bem? Repito isso? Acho que é bom, né? Uma boa dissertação, ela primeiramente não defende um único ponto de vista sobre o tema ou sobre o problema. Quem faz isso de maneira muito empenhada e muito, digamos que radical, é uma pessoa que tem uma crença. É muito raro que ela tenha, digamos que um bom argumento em favor daquilo. Os argumentos, a razão humana pede que o homem se abra sempre às contradições do espírito. O homem tem que ser aquele sujeito que pensa amplamente, né, sem nenhum compromisso com pontos de vista muito estreitos. Se você, numa dissertação, passa o tempo todo do texto defendendo uma única ideia e com um empenho, digamos, muito pessoal naquilo, muito dramático naquilo, você tem quase praticamente uma crença e não uma boa ideia. Se a sua crença ou a sua ideia se abrem para duas posições radicalmente contraditórias e você fica somente expondo essas duas contradições, você está sendo uma pessoa, assim, digamos, muito que binária, né? Muito dicotômica. Então você vai fazer um pensamento que é muito ou uma coisa ou outra, quase que excludente. Também não é uma boa redação. A boa redação vê que o problema é tão complexo que ele precisa de várias abordagens. E as abordagens são todas opostas e complementares, tudo bem? Não são opostas e excludentes. São opostas e elas se complementam. Aí vai nascer um bom texto, aí vai surgir uma boa, digamos que, discussão.
O pensamento precisa estar aberto às contradições e aos conflitos. A razão humana, a razão que o homem, né, desenvolveu ao longo da sua história, é uma razão sempre aberta aos conflitos. Do contrário, a gente não faz, na verdade, ciências humanas, a gente faz religião. O processo. Questione o tema, emitindo um ponto de vista e um argumento básico. Geralmente você tem, né, o tema é a falta de água no Brasil, a falta de investimentos em saneamento básico no Brasil. Então, emita lá um ponto de vista básico sobre aquilo, certo? Depois, pense no ponto de vista oposto em sua argumentação básica e tente contra-argumentar. Faça o papel do seu amigo que pensa diferente de você. Quando você debate com ele, ele te propõe um tema justamente contrário. E aí, se vocês são amigos, de fato, vocês vão tentar interagir de modo que nenhuma ideia se sobreponha à outra, e sim que elas interajam. Isso chama-se conversa, certo? Isso chama-se relação, né? Vocês devem estar acompanhando isso há muito tempo. As mídias sociais no Brasil, a rigor nos países ocidentais, elas deixaram de ser mídias, digamos, democráticas, e elas viraram lugares em que você defende somente uma crença e é quase que um fla-flu, né? Ou você concorda comigo, ou você, então, né, não é meu amigo, é uma pessoa assim, assado, e eu começo a inferir lá vários impropérios contra as pessoas que não pensam como eu. Logo, elas não são mídias sociais, né? Porque a sociedade está na base da sociedade, a ideia da convivência harmônica, né, entre os desiguais. Tem uma frase linda do Papa João XXIII, que é muito bonita mesmo, um Papa, digamos que humanista, que dizia: a integração é a harmonia dos desiguais. Então isso é muito bom. Quem se integra não é porque pensa igual ao outro, é porque harmonizou o seu desigual com o desigual do outro. Quando você harmoniza, você se integra. Pensem nisso, que dá samba. Tomando o tema como problema, faça um levantamento de seu contexto, isto é, faça uma colheita de ideias que estejam ligadas direta ou indiretamente a ele. A gente chama isso de levantamento de repertório. Vocês pensaram no tema? Coloquem lá na folha, se vocês tiverem tempo de fazer um esquema, ou então coloquem na cabeça de vocês, né? Quais são os temas correlatos, quais são as ideias que podem ser desenvolvidas a partir dali. E geralmente você faz com uma espécie de prioridade, os temas mais impactantes, os intermediários e os menos. Se houver tempo, aproveitem todas as ideias coletadas. Se não houver tempo, aproveitem somente as ideias mais importantes. Deixem as indiretas para uma outra oportunidade, quando vocês entrarem na Casper, por exemplo, fazerem a primeira redação. O processo. Faça análise dessas ideias, de sua relação com o tema, com ponto de vista e com argumento básico. Faça uma seleção das ideias mais pertinentes, escolhendo aquelas que irão se tornar os núcleos dos diversos momentos do texto, como argumentos auxiliares ao argumento básico. Sendo muito realista, a prova, né, ela tem um tempo bom, mas a redação vocês vão fazê-la no máximo em 1 hora e meia, sei lá. Tentem desenvolver 2 ou 3 argumentos, já está de bom tamanho, vocês não vão conseguir fazer mais. Quem quiser fazer e conseguir, ótimo. Mas se vocês apresentarem 2 ou 3 bons argumentos em favor, né, para discutirem o problema, já está muito bom, vocês vão ser bem-sucedidos. Faça um esboço da sequência de apresentação das ideias escolhidas. Uma das coisas que a gente usa demais nas redações mundo afora é a famosa coerência e coesão. Então, as ideias têm que ser coerentes entre elas têm que ter uma sequência própria e elas têm que ser coesas. O texto tem que estar amarrado em torno delas. Isso que se refere a última frase ali. Façam um esboço, se vocês puderem, uma espécie de esquema do que eu vou escrever, né? Façam lá uma espécie de esqueminha. Essa ideia é mais importante, essa ideia é intermediária, essa é uma ideia, digamos que colateral, menos importante. Ajuda bastante na hora de vocês redigirem isso. Como introduzir o assunto? Várias maneiras, não tem nenhuma que seja padrão, mas aqui eu estou dando alguns exemplos. Apresentando diretamente o ponto de vista ou argumento básico. Não tenham medo. Se vocês têm uma opinião formada a respeito, uma opinião embasada, argumentativa, em emiti-la logo de cara. Não tem problema nenhum. Desde que depois vocês apresentem outros pontos de vista também, certo? Não fiquem somente com a sua ideia, né? Já a gente vai chegar no tema, no tópico que é opinião não é argumento. Mas se a sua opinião ela é boa e ela está embasada em argumentos bons, apresente se você quiser, às vezes dá certo na apresentação de um tema. Ou então uma definição, ou então uma análise, uma síntese, uma citação. Citação vale a pena dizer o seguinte: evitem as citações muito populares. No texto dissertativo geralmente não cabe, fica incoerente.
Você pode citar o Machado de Assis, ótimo. Cita o Guimarães Rosa, citar os autores, por exemplo, das obras obrigatórias, perfeito. Citar um grande filósofo, um grande economista, um grande educador, um grande jornalista, perfeito. Agora, evitem citar a música, digamos, sertaneja, como diz o verso de Sofrência. Abre aspas, blá, blá, blá. Não. Evite citar um samba muito popular, um apresentador, uma celebridade da televisão, da mídia, que falam coisas muito banais. Isso não é boa citação. A citação tem que ser, digamos, né, bem dosada. Uma analogia. Alguns dados estatísticos, se vocês tiverem como comprová-los, né, tiverem uma fonte boa. Alguns fatos representativos, o ponto de vista oposto para ser refutado, uma narrativa breve, uma descrição breve ou uma indagação. Então, de novo, não há maneira, não há um modo único de começar uma redação. Vivacidade do pensamento e da linguagem, isso que faz a alegria do corretor, certo? É preciso também que as ideias sejam vivas e expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e argumentos previsíveis e banais. De novo, se vocês puderem, façam sempre uma lista dos argumentos que são os mais previsíveis, os mais simplórios, os mais, digamos que, triviais, e aí descartem esses argumentos. Eu corrigi redação durante muito tempo na minha vida, de vários vestibulares públicos e privados, da Casper inclusive, agora não mais porque eu estou na comissão do vestibular. E é muito irritante quando o corretor pega uma redação sem nenhuma criatividade, é só clichê em cima de clichê, é só o senso comum. Então evitem isso, tentem surpreender o tempo todo, né, o corretor. Em uma boa dissertação, também devem sobressair as marcas de autoria, isso é, os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na expressividade do estilo e em seus efeitos de sentido. A gente não sabe definir o que é criatividade, a gente sabe definir pela sua antítese. É tudo aquilo que vai contra o óbvio, contra o lugar comum. Isso que a gente chama de criativo, né? A conclusão. A conclusão não é um enunciado sobre o mundo, ela expressa o encerramento do texto. Vocês tendem a achar que a conclusão é o momento que vocês vão emitir uma opinião muito absoluta, muito importante, muito dramática sobre o mundo. E aí vem sempre essa coisa de que se cada um fizer a sua parte, né, o mundo vai melhorar, se nós nos dermos as mãos, se trabalharmos em equipe. Isso são conclusões absolutamente previsíveis, óbvias e pobres de sentido. A conclusão encerra o texto. E o texto pode dizer, inclusive, né, pode ser encerrado assim, esse problema é muito complexo e ele merece ser revisto a partir desse texto ter sido encerrado. Essa é uma ótima e honesta conclusão. Então pensem nisso, a conclusão não é sobre o problema em si. A conclusão é do texto que precisa acabar. Em algum momento aquele texto precisa ser finalizado e o mundo vai continuar tão complexo quanto ele era antes de vocês chegarem nele. Nós todos, né? A conclusão deve impor-se e encerrar o debate. O problema, é claro, continua ativo. Então, digamos que seja lá a crise hídrica brasileira. Eu imagino que não tem uma solução a médio prazo, né? Pelo contrário, é um problema que os países industrializados estão passando cada vez mais e que talvez seja uma grande crise ecológica que se abata sobre o planeta como um todo. Então, quem sou eu para propor coisas tão estreitas, tão, né? Se o ser humano fosse mais, digamos que gregário, mais social, não fosse tão egoísta e abrisse a torneira com menos intensidade durante o dia, esse mundo melhoraria. Não, não é isso, né? O problema é tão mais complexo do que somente essa ação tão precária e tão moral, tão pequena quanto a duração da torneira d'água aberta. A argumentação e a conclusão não devem apelar à emoção ou ao sentimento. Isso também é fundamental. Esqueçam, coloquem de lado numa caixinha, joguem fora toda a sentimentalização do mundo. Então não cabe numa redação dissertativa. O que vocês precisam fazer é analisar racionalmente o problema. Vocês podem perceber, nunca cai nos vestibulares de bom senso, mundo afora, temas políticos da ocasião. Não faz sentido. Porque é o momento em que as pessoas vão se exaltar, né, emocionalmente vão defender o candidato A, o candidato B, o presidente A, o presidente B. Não cabe aqui, porque aí não é argumentação. É pura emoção, pura mistificação, né, pura exaltação, digamos que emocional. Então, por isso que esses temas muito candentes, muito calorosos, tal, não caem. A ideia justamente é fazer com que o candidato pense, reflita, dê um passo, assim, recue, né, dê um passo para trás e diga alguma coisa embasado na razão. E a razão prevê uma certa isenção, né, de qualquer emoção. Então não comecem assim, no Brasil morrem não sei quantas crianças por dia de fome, de miséria, tá.
Não é uma boa ideia começar um texto assim. Ou no final, se não resolvermos o problema, não sei quantas pessoas vão morrer, milhares de pessoas morrerão, também não é uma boa. Esses impactos emocionais, deixem para os programas sensacionalistas de televisão. Eles fazem muito bem, porque eles são, né, pura emoção. Vocês têm que cuidar, digamos, da razão esclarecida. Observações que constam da prova. Isso é fundamental. Cuide para que seu texto não se transforme em um amontoado de frases feitas e clichês sobre o tema. Então evitem tudo que é senso comum, tudo que é frase feita, né? Clichê. Procure desenvolver um ponto de vista articulado e expressivo sobre o assunto abordado, expondo as ideias de modo coerente. O que a gente pede é expressão, certo? A expressão, se vocês quiserem sempre usar com uma certa segurança a etimologia das palavras, isso é muito bom. O que é expressão? A pressão que vai para fora. O que é impressão? A pressão que vai para dentro, certo? Então, quando você se exprime, você tem uma pressão emocional, tem uma pressão intelectual, você tem uma pressão experimental da sua experiência de ser humano e você quer botar para fora. Então você se exprime através de um texto. Antigamente, nos anos 70, quando eu estudei, língua portuguesa havia mudado de nome, chamava-se comunicação e expressão. Hoje ela volta a chamar língua portuguesa, porque aí você se exprime, né? Pressão para fora, pressão para dentro. Só para fazer aqui um fechamento da etimologia das palavras com pressão. O que o mundo pede da gente? Que a gente imprima tanto no nosso corpo e exprima tanto para fora. Eu recebo estímulos do mundo externo e eu transformo esses estímulos em impressões. Para eu ser uma pessoa saudável, que eu tenha uma calibragem boa, toda vez que eu recebo uma pressão, eu devo devolver para o ambiente as impressões que eu recebi. Logo, eu me exprimo, certo? Se eu imprimo demais e essa pressão fica muito para dentro de mim e ela não consegue se exprimir, de fato, esse excesso de pressão vai para trás. E ele vira o quê? Repressão. Pressão para trás. Pessoas que têm muita repressão não conseguem exprimir as suas emoções, suas ideias, sua vivência de mundo. Pessoas muito reprimidas, elas tendem a fazer com que essa pressão caia. Depressão. Eu entro em depressão. Pressão para baixo. Certo? Então, cuidem para que... Essa digamos que uma medida, uma boa operação para que a gente sempre receba do mundo e devolva para o mundo aquilo que eu ganho intensidade do mundo à minha volta. O texto deve ser escrito na variante culta formal da língua portuguesa. Vocês podem cometer certas liberdades, mas cuidem para que a variante seja a variante culta. A língua escrita, a língua da comunicação, digamos, jornalística, a língua da comunicação escolar. Então evitem muitas gírias, muitas brincadeiras, digamos, muito popularescas, muitas intimidades, digamos, de determinados grupos sociais. Fiquem com a chamada norma culta, né, que é a língua padrão, é a língua que a gente usa no jornal, nos conteúdos, digamos, acadêmicos, na escola de maneira geral. Portanto, não use gírias e certos recursos expressivos muito informais. Se vocês usarem, chamem a atenção do corretor para que é um uso consciente. Então, grafem entre aspas a palavra. Eu preciso usar uma gíria. Eu preciso mostrar para o corretor, né, que essa gíria está sendo usada de maneira intencional. Tudo bem, ela é um uso expressivo, a gente chama. Aí coloque lá entre aspas. Ou então diga, né, escreva de fato, usa a metalinguagem. Essa gíria está sendo empregada nesse texto com efeito de blá, 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 blá. Isso pode tranquilamente. Evitem só de fazer isso de maneira inconsciente. Ainda observações que constam da prova. Embora se trate de um texto dissertativo em prosa, é plenamente possível que o candidato se expresse na primeira, na segunda ou na terceira pessoas do discurso. A escola ensina que não. As escolas ensinam que tem que ser tudo na terceira pessoa neutra. Nós aqui da Casper Libero não acreditamos nisso. Nós achamos isso uma falácia. Um texto dissertativo pode ser, sim, escrito em primeira pessoa. Você pode ter um eu o tempo todo ali e, a despeito de esse eu ser uma marca, digamos, de pessoalidade, ele tem uma argumentação, ele tem uma leitura muito consistente do mundo, muito articulada, e esse eu vai na frente sem problema algum. Pode ser um tu, pode ser um você. Ei, você que está me lendo. É para você que eu estou dizendo isso. Pode ser uma brincadeira absolutamente dialógica, de quem escreve para quem está lendo. Também é possível. Ou pode ser aquela terceira pessoa neutra. A questão, o problema, ele, tanto faz. Então, de novo, se isso consta da prova, vocês podem fazer disso digamos, uma nota de empenho para vocês.
se vocês quiserem, sentirem à vontade, escrevam o texto em primeira pessoa. É muito comum as pessoas dizerem, não pode, porque aí vai parecer que é muito pessoal, tal. Não sei se vocês manjam disso no segundo grau, né, no ensino fundamental, ensino médio. As categorias gramaticais, a categoria gramatical da pessoa é uma convenção linguística. Você pode escrever em primeira pessoa e ser absolutamente distante, racionalista, crítico. Você pode escrever em terceira pessoa e não dizer nada com nada. Você pode usar o tempo todo a terceira pessoa neutra e ter um texto pessoal, cheio de impressionismo, cheio de subjetividade e não dizer nada com nada. Então as categorias gramaticais, elas são convenções. Vocês podem rompê-las a qualquer momento. A criatividade na forma de desenvolver a dissertação é sempre bem-vinda, desde que acompanhada de uma argumentação consistente. Sejam criativos, de novo. Vocês podem, digamos que, abrir mão do que a gente chama de regra, das regras do bem escrever o texto dissertativo. Por que a gente pede isso aqui? Eu estou aqui na Casper há 22 anos e faço parte da comissão há muito tempo também. A área que vocês escolheram atuar, nas quais vocês escolheram as áreas, jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio, TV, internet, são as áreas da chamada comunicação e são as áreas da chamada criatividade. Não existe jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio, TV, internet que não sejam pautadas pela criatividade, pela inventividade. Ou seja, a gente quer saber logo de cara, quando vocês entram na faculdade, se vocês estão se aplicando, a prova para entrar, se vocês são criativos logo de entrada. Vocês vão perceber aqui, os 4 anos de formação dos cursos, são 4 anos em que vocês vão ser muito estimulados a terem essa criatividade como combustível para a condução dos cursos. Eu vou dar um exemplo ótimo de um texto, claro, que é de um jornalista formado, morto recentemente, que foi aluno da Casper Libero, se formou aqui nos anos 60, que é o Clóvis Rossi. Vejam que é um texto que fala de um problema social grave, que é o problema, digamos, da barbárie brasileira, que de tempos em tempos, a polícia, o exército, as instituições, digamos, muitas vezes militares ou civis, cometem assassinatos, cometem genocídios, atentam contra a vida da população brasileira de maneira geral. E o Clóvis Rossi escreveu isso num belíssimo texto na Folha de São Paulo, já há muito tempo, e ele usa do texto dissertativo ou argumentativo sem fazer aquele, digamos, modelo clássico, como eu falei, que não existe, que não seja na escola. Não existe lugar nenhum que não seja na escola. O Jornal Hoje, da Rede Globo, ainda está no ar, mostrando as cenas do massacre de Eldorado de Carajás, no Pará. O texto se chama Massacres Just in Time. Liga um leitor de Campinas, Roberto Crispim, se é que o nome não me escapou. Agoniado, diz que quer ser expulso do Brasil. Não há mais quem consiga dar um lustro na minha autoestima. Dispara, agoniado. Tivesse um mínimo de espírito de Poliana, diria que há um lado positivo no desabafo. Enquanto houver um brasileiro, ainda que seja apenas um, capaz de manter a indignação com a situação da pátria, nem tudo está perdido. Mas não creio mais na capacidade de a indignação transformar-se em solução. A verdade nua e crua é que a única coisa just in time no Brasil real, no Brasil longe das fachadas dos shopping centers, é a ocorrência de massacres. Esses, sim, chegam just in time. Carandiru, Corumbiara, Caruaru, Candelária, Vigário Geral, Chapuri de Chico Mendes, as chacinas de cada fim de semana na periferia de São Paulo, uma atrás da outra, todas impunes. Agora, Eldorado de Carajás. Que nome para se matar gente, meu Deus! De novo, vai se discutir se os sem terra são ou não bandidos, se a polícia militar é bem ou mal preparada, se o governador do estado é frouxo ou não. Haverá mais algumas cruzes toscas à beira do caminho. Alguns escreveremos escritos indignados, outros farão discursos não menos indignados. Celebrar-se-ão missas em homenagem aos mortos. Haverá outro, abre aspas, rigoroso inquérito, fecha aspas, e logo Eldorado de Carajás irá para os arquivos da memória nacional. Depois, just in time, virá outro massacre, e ainda assim haverá quem não se acanhe em falar de modernidade. Ele faz uma análise de um problema que continua prevalecendo no Brasil desde sempre, que é, digamos, que é a barbárie em série que nós vivemos. Esse texto podia ter sido escrito sobre a morte do músico carioca, morto lá com 80 tiros, no carro em que estava sua própria família.
ou seja, esse texto tenta dar conta de uma coisa cíclica. Qual que é o argumento que ele usa aqui? Ele pega essa expressão da economia que é just in time, né, que diz respeito à economia que produz coisas para serem escoadas rapidamente, serem colocadas à disposição do mercado rapidamente, não tem retenção de estoque. Economia, os produtos just in time, eles são feitos no calor da hora para atenderem a demanda, digamos, dos mercados, não se retém estoque, e ele usa essa expressão inglesa para dizer, olha, o problema da barbárie no Brasil é que a cultura brasileira produz barbáries just in time. É uma atrás da outra, todas impunes. E aí, a partir dali, ele faz uma condenação, digamos, né, de um estado de coisas que é muito mais complexo. Ele não fica aqui, digamos, né, somente chorando em cima de um problema muito estreito, não. Ele entende, ele compreende que o Brasil, por ser um país complexo, e um país, digamos, com tantas contradições, um país, né, ex-escravocrata, ex-latifundiário, ainda latifundiário, tem problemas estruturais que se refletem, inclusive, nessa repetição em série da ocorrência de massacres. Vejam, primeira pessoa, tem gíria, quando quer chamar atenção, abre aspas para a expressão que ele quer chamar atenção, frases curtas, e é um texto, obviamente, estou aqui para elogiar um texto do Clóvis Rossi, é um texto absolutamente articulado, expressivo, que tira o leitor do seu estado de letargia, do seu estado, digamos, de contemplação, e pede que o leitor, então, fique mais atento. Esse é um caso clássico, né, de texto vivo e expressivo. Aqui é um belíssimo texto argumentativo de uma letra do Criolo, certo? Do rapper paulistano Criolo. Alô Foucault, você quer saber o que é loucura? É ver Hobsbawm na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura. É ver moleque de 10 anos com uma arma na cintura e achar que teu doce de condomínio não carrega a mesma culpa. É salto alto, é MD, é absolute, suco de fruta. Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta, perdão. Calma, filha, que esse doce não é sal de fruta. Azedar é a meta, tá bom? Ou quer mais açúcar? É a música chamada 2 de 5. Aqui é perfeito. É um poema, é música, e ao mesmo tempo tem uma grande crítica social que ele faz a um estado de coisas no Brasil que parece que não muda. E é um texto que dialoga francamente com o texto do Clóvis Rossi, por exemplo, né? A ocorrência de massacres, a barbárie, as crianças abandonadas, as crianças empunhando armas desde cedo, né? E de um outro lado a classe média fazendo vistas grossas a isso, e querendo curtir a sua balada, e querendo curtir a sua noite, sem se dar conta de que a violência vai encampar todos do mesmo jeito. Aqui não tem compromisso de ser um texto dissertativo, mas é chamada poesia, né? A literatura mais poética, que tem um compromisso com a argumentação e o pensamento mais cerrado. Então vejam, eu coloquei esses dois exemplos aqui para dar conta de criatividade. Ambos os textos são racionais, argumentam, defendem ponto de vista, fazem críticas impiedosas à cultura brasileira, à política, e são criativos. Nenhum deles reza, né, numa cartilha estreita ou convencional. Então, muitíssimo obrigado, boa semana para vocês, bom feriado, né, feriadão amanhã, boas férias em julho, está se aproximando, e aí nos vemos no ano que vem, quando vocês entrarem na Casper Libero, otimista, tá bom? Obrigado.